Olá, professor Luiz Gustavo. Olá, alunos. Me chamo Marco Antônio Silva Cabral e estou aqui para apresentar o meu seminário, cujo título é A Parasporina A312 de isolados bacilos thuringiensis da região da Papaloapa, México, induz um efeito citotóxico por apoptose tardia contra células de câncer de mama. Vamos aqui então começar pela introdução. Bacillus thuringiensis é uma bactéria gram-positiva que produz cristais paraporais durante seu estágio de esporulação. Os cristais paraporais podem ser constituídos pela proteína CRI, CIT e paraporinas, cada uma com atividades específicas, inseticida, hemolítica e anticâncer, respectivamente. Paraporinas são um conjunto de proteínas que são divididas ou agrupadas em 6 famílias, de PS1 a PS6, com diferentes tamanhos e modos de ação. Foi demonstrado que as paraporinas são citotóxicas contra células cancerosas de mamíferos. Os pesos moleculares das proteínas são de 30 a 94 kDa. A maioria das paraporinas B thuringiensis são obtidas a partir de cepas isoladas no continente asiático, Japão, Vietnã, Malásia e Índia, embora também haja relatos desse tipo de cepa na América, nas ilhas do Caribe, Canadá e México. As paraporinas são bons candidatos à terapia do câncer devido à sua atividade seletiva contra células cancerosas e sua onipresença. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais prevalente no mundo e causa mais de 600 mil mortes por ano. É considerada a neoplausia maligna mais comum em mulheres. O método de tratamento depende do subtipo molecular e do estágio do câncer de mama. Os principais tratamentos são cirurgia, quimioterapia e terapia hormonais. A principal desvantagem deste tratamento é a baixa especificidade das células cancerosas, pois atacam ou liberam fatores que podem danificar o DNA de células normais, afetando mais o paciente e causando danos colaterais e irreversíveis em alguns casos. A comunidade científica segue em luta constante para gerar novas estratégias para evitar esses efeitos colaterais, ou seja, a criação de drogas que atacam diretamente células cancerosas sem danificar outros tecidos, implicando em menor risco de efeitos negativos e melhorando a qualidade de vida das pessoas afetadas. Mesmo que a definição de parasporina seja Bacillus thuringiensis, proteínas paraporais bacterianas relacionadas que não são hemolíticas, mas capazes de matar preferencialmente células cancerosas, alguns relatos são encontrados na literatura sobre o efeito de parasporina contra células normais. Portanto, o objetivo foi estudar a parasporina produzida pelas Bacillus thuringiensis, que mata preferencialmente as células do câncer de mama, sem toxicidade contra as células normais, bem como estudar o estresse oxidativo. Vamos falar agora sobre materiais e métodos. Cepas bacterianas, condições de cultura e isolamento de inclusão parasporal. As cepas de Bacillus thuringiensis utilizadas foram isoladas da região da bacia hidrográfica de Papaloapa. Os extratos de proteínas foram separados por peso molecular por eritoforese em gel de dodecilsulfofato de sódio poliacrilamina a 12%, com albina de soro bovino como a proteína de referência. As proteínas diluídas foram utilizadas utilizando colunas de bioseparação para remover o reagente do desilsulfato de sódio e obter inclusões parasporais de ensaio de espécies reativas de oxigênio. DCFHDA foi usada para medir indiretamente a taxa de espécies reativas de oxigênio presentes. Ensaio de genotoxicidade. O teste Pilgrim é florimétrico e quantifica a quantidade de fita dupla DNA ligando-se a ela e emitida a fluorescência quando liberada no meio por apoptose ou por necrose celular. Condições de cultura celular. O laboratório da mesma instituição obteve as células de amostra de sangue descartada de adultos saudáveis. As células não cancerosas REC 293 e as linhas de células de câncer de mama humano estavam na passagem 12 quando foram usadas no estudo. E rotineiramente cultivada em monocamada a 80%. O meio de crescimento foi removido para colher as linhas de células de câncer de mama humano e os resultados isolamento de proteínas. Cada cepa de Bacillus thuringiensis produz diferentes proteínas para as opares e em diferentes quantidades. Para Bacillus thuringiensis A13, isolada da região da papaloapa, a análise do gel polacriminalida mostra que a cepa produz principalmente duas proteínas paraporais. Após a purificação, as bandas para ensaio de citotoxicidade foram selecionadas de acordo com seu tamanho e intensidade. Foram denominados A1312 com seu tamanho de 26 kDa e A135 com seu tamanho de 30 kDa, como mostra na figura 1.
efeito citotóxico da proteína parasporal A13-2 em células cancerosas e PBMC. Os resultados do ensaio de atividade citotóxica das células cancerosas MDA-MB231 e MDA-MB468, tratados com proteínas parasporais A13-2 e A13-5 durante 48 horas, são mostrados na figura 2A e B. As proteínas parasporais não afetam a viabilidade do MDA-MB231, como mostra na figura A. A proteína parasporal A13-2 reduz a viabilidade do MDA-MB468 em 30% a 4 microgramas por ml e a proteína A13-5 em 16% a 1,134 microgramas por ml, como mostra na figura 2B. A célula MCF7, tratada com proteínas parasporais A13-2 durante 48 horas, são mostrados na figura 2C. Os dados mostram que a proteína A13-2 é citotóxica contra MCF7. Em 6 microgramas por ml, a viabilidade celular foi reduzida em 87%, enquanto a proteína A13-5 a 8 microgramas por ml reduz a viabilidade celular em 80%, como mostra na figura 2C. Nessa figura 2, ela mostra a citotoxicidade de inclusões paraporais de bacilos tirogenienses contra linhagens de células de câncer de mama. Os ensaios de MTT, que é um ensaio de brometo de 3, 4,5 de ametiltiazol, 2,5 de feniltetrazóleo em células normais PBMC e REC 293 em 48 horas de incubação usando os tratamentos A13-12 e A13-5. Não mostraram efeito citotóxico nas concentrações testadas na figura 3A e B. Em células normais PBMC e REC 293 em 48 horas de incubação, usando os tratamentos A13-2 e A13-5. Não mostraram efeito citotóxico nas concentrações testadas na figura 3A e 3B, como mostra na imagem. No entanto, a proteína A13-5 contra REC 293 em 6 microgramas por ml, a viabilidade celular foi aumentada em 17%, como mostra na figura 3. Os resultados dos ensaios MTT da figura 2 e 3 sugerem alta seletividade das proteínas paraporais A13-2 e A13-5 contra células cancerosas. Enquanto as células normais PBMC e REC 293 tratadas com A13-2 e A13-5 não apresentaram diferença significativa com o controle. Além disso, esses resultados indicam que as células MCF7 são mais suscetíveis à proteína A13-2 do que as células A13-5 e normais. Portanto, a proteína A13-2 foi escolhida para análise posterior. A figura 3 mostra a citotoxicidade de inclusões paraporais de bacilos tirogenienses contra células normais. O papel do estresse oxidativo na citotoxicidade da proteína A13-2 em células MCF7 e PBMC. O câncer é uma doença induzida pelo estresse oxidativo. Alterações metabólicas em células neoplásicas, infiltração tumoral por células inflamatórias, desnutrição e tratamento específico do câncer contribui para altos níveis de estresse oxidativos em pacientes com câncer. A figura 4A e B mostra os resultados para o ensaio de óxido nítrico da proteína parasporal contra MCF7 e PBMC. Os tratamentos com a proteína parasporal aumentam os níveis de óxido nítrico para 24% a 4 microgramas por ml em culturas de MCF7. Esse incremento não é suficiente para desencadear o estresse oxidativo. Não há diferenças significativas nos níveis de óxido nítrico para tratamentos de proteínas parasporal contra células PBMC. Mas, por outro lado, os níveis de espécies reativas de oxigênio, conhecido como ROS, após tratamentos com proteínas parasporal A13-2, não foram significativamente diferentes após 48 horas em MCF7, como mostra na figura 4C. Enquanto em PBMC, uma redução significativa nos níveis de ROS foi observada em concentrações de 4 e 8 microgramas por ml, como mostra na figura D.
A técnica de Pico-Green foi usada para medir o DNA livre no sobredante após o tratamento com A13-2 para as células MCF7 e PBMC, como mostra na figura 4E e F. Essa técnica avaliou indiretamente o dano nas células. O resultado para as células MCF7 tratadas com proteínas parasporal A13-2 mostra um incremento de DNA no meio e é dependente da concentração de proteína, como mostra na figura 4E. Este resultado confirma que A13-2 danifica a célula de alguma forma que o DNA poderia ser detectado no sobredante. Para PBMC tratados com A13-2, não há diferenças significativas com o controle, como mostra na figura 4F. A figura 4 nos mostra o papel do estresse oxidativo após o tratamento com a proteína parasporal A13-2 de Bacillus thuringiensis contra as células MCF7 em 72 horas e células normais PBMC em 48 horas de incubação. Mudança morfológica e mecanismos de morte celular induzido pela proteína parasporal A13-2. O dano celular nas células está associado a mudanças morfológicas. Assim, foi realizada uma análise microscópica da célula MCF7 com tratamento com proteína parasporal A13-2, como mostra na figura atual 5. Os resultados do efeito citopático são mostrados na figura 5CAF. Nenhuma citopatia detectável foi induzida pela proteína A13-2 no grupo de controle, como mostra na figura 5C. As células apresentam uma forma angular ou poligonal normal. Ao mesmo tempo, a citopatia induzida pela proteína parasporal A13-2 exibiu a morfologia irregular típica de células em processo apotóticos em células MCF7 em 48 horas de incubação, como mostra na figura 5E e 5F. As células se apresentam como uma massa escura redonda ou oval associada a fragmentos de cromatina nuclear. A morfologia é a forma poligonal quase normal, com lesões marcadas que aparecem na superfície da membrana plasmática, indicando um estágio tardio de apoptose de morte celular, como mostra na figura 5E e F. Como esperado, a doxorubicina evidencia sinais de apoptose, como a condensação do citoplasma e da cromatina e a formação de corpos apotóticos, como mostra na figura 5D. A morfologia apoptótica de MCF7 tratado com A13-2 é confirmado com teste de citometria, figura 5B. A anexina 5 e duetos de proptídeo foram usados para determinar se a morte celular foi causada por necrose ou apoptose. A maioria dos eventos são restritos a quadrante R5 em células de controle, isto é, células viáveis, como mostra na figura 5A. As células tratadas com a proteína A13-2 têm muitos eventos nos quadrantes R4 e R3, representando apoptose tardia e necrose, respectivamente mostrado na figura 5B, sugerindo que a proteína parasporal A13-2 induz alta toxicidade em células MCF7. Este resultado está de acordo com os resultados dos testes MTT, óxido nítrico, ROS e Pico-Green. A figura 5 nos mostra os efeitos citopáticos da apoptose. Determinação de necrose e tratamento com a proteína A13-2 a 24 horas de incubação em células MCF7, efeito citopático da proteína B-tubogeniensis A13-2 em MCF7. Na figura A nós temos controle negativo, a figura B nós temos a doxorubicina como controle positivo. A figura C nos mostra a proteína A13-2 em 4 microgramas por ml e na figura D mostra A13-2 a 8 microgramas por ml. As setas apontam para os corpos apotóticos, enquanto as setas brancas mostram as células com morfologia irregular que não são típicas de células MCF7. E na figura F nos dá a citometria de fluxo de anexina VPI. Bacillus thuringiensis pode produzir diferentes paraporinas com diferentes pesos moleculares e níveis de citotoxicidade para diversas linhagens de células cancerígenas. Segundo alguns autores, como Cavitanei, citado no artigo, ele e sua equipe analisaram 18 cepas isoladas de Bacillus thuringiensis cultivadas em placas de HT3, incubadas a 30 graus Celsius por 96 horas, observando que pelo menos 6 diferentes proteínas paraporais foram produzidas por cada isolado em diferentes tamanhos e concentrações. Esta variação no número de proteínas paraporais encontradas deve-se ao crescimento e às condições ambientais de cada cepa de Bacillus thuringiensis.
MDA-MB468 ou 468 é uma linha celular de câncer de mama triplo negativa. Este subtipo de câncer de mama é mais agressivo do que as outras formas, tem um prognóstico mais desfavorável e é tratado predominantemente com quimioterapia. É denominado triplo negativo porque não possui receptor de estrogênio e amplificação dos marcadores moleculares RE2-neu. Portanto, uma vez que a A13-2 diminuiu 30% da viabilidade de MBA-MB468, essa proteína poderia ser estudada em combinação com outras drogas ou moléculas para tratar o câncer de mama triplo negativo. Não há outros relatos sobre estudos de viabilidade de uma proteína parasporal contra as células MDA-MB468, onde se sabe. O efeito de toxicidade A13-2 e A13-5, com tamanho de 26 e 30 kDa, respectivamente, em células MCF7, foi semelhante ao descrito em relatórios anteriores. Foi relatado que uma parasporina pode afetar mais de uma linha de células cancerosas. Os tratamentos A13-2 e A13-5 não mostraram efeito citotóxico contra as células normais, REC e PBMC, nas concentrações testadas, como foi mostrado na figura 2. Esse resultado sugere que essas proteínas paraporais matam preferencialmente as células cancerosas testadas e que têm potencial para ser utilizadas no tratamento do câncer. Além disso, considerando que a proteína A13-2 não induz hemólise e que mata preferencialmente as células cancerosas, poderia ser denominada parasporina. Alguns estudos detectam a baixa ou nenhuma atividade em ensaios de MTT de parasporina contra células imunes normais e células renais embrionárias humanas. Para entender mecanicamente como as proteínas paraporais A13-2 reduzem a proliferação e para identificar se o estresse oxidativo está envolvido, os níveis de NO e RSOS foram examinados após exposição a diferentes concentrações de proteína parasporal A13-2. As células cancerosas têm uma resposta celular dupla ao estresse oxidativo. Quando os níveis de estresse estão baixos, as células ativam processos essenciais que garantem sua sobrevivência. E quando em altos níveis de estresse, as células morrem devido ao dano oxidativo. Além disso, as células cancerosas são mais suscetíveis ao estresse oxidativo do que as células normais. Um pequeno incremento no ambiente oxidativo ativa mecanismos de morte nas células cancerosas, mas não nas células normais. O papel do óxido nítrico no câncer é complexo. Foi relatado que ele está envolvido em várias etapas de desenvolvimento do tumor, mas também está envolvido na parada do ciclo celular, ou seja, na apoptose. O óxido nítrico é potencialmente tóxico, principalmente em situações de estresse oxidativo, gerações de intermediários de oxigênios e deficiência no sistema antioxidante. A oxidinitrase, chamada de INOS, é responsável pela produção endógena de óxido nítrico. A INOS só é expressa quando citosinas ou endotoxinas a induzem em células como macrófagos, linfócitos T, neutrófilos e plaquetas, entre outros. Portanto, para culturas de MCF7 e PBMC com tratamento de proteína parasporal, os níveis de NO medidos indicam que as células não foram induzidas a produzir citocinas pró-inflamatórias e que as proteínas parasporais não foram reconhecidas como endotoxinas. Ensaio de diclorofluoriceína é a sonda mais amplamente utilizada para detectar o estresse oxidativo por meio da mediação da formação de ROS, devido ao incremento de H2O2, devido a mudanças na sinalização intracelular de ferro e devido à formação de peróxido nítrico. Necrófagos naturais de ROS em células MCF7 e PBMC podem controlar o incremento nos níveis de ROS e, portanto, manter em níveis não tóxicos. Da mesma forma, o aumento da proliferação de PBMC observado após o tratamento de A13-2 pode envolver mecanismos de sinalização relacionados aos níveis de ROS. Estudos anteriores descrevem que os níveis baixos de ROS em algumas células sanguíneas induzem sua proliferação. A maioria dos agentes quimioterapêuticos e tratamentos radioterapêuticos leva à morte celular por apoptose, induzindo a produção de ROS intracelular. Além disso, foi proposto que na terapia de peptídeos, um mecanismo de dano celular está associado ao incremento de ROS intracelular. Porém, os resultados de estresse oxidativo apontam que o efeito citotóxico da proteína parasporal A13-2 não se dá por meio desse processo. Devido a fatores endógenos e exógenos, o DNA poderia ser fragmentado e exportado para fora da célula. Assim, por meio da detecção de DNA no meio, pode-se avaliar o efeito genotóxico e, indiretamente, a formação de poros na membrana.
Alguns autores propuseram que um dos possíveis mecanismos citotóxicos das parasporinas é através da formação de poros na membrana das células tumorais, o que leva a um desequilíbrio osmótico e, consequentemente, à morte celular. O ensaio de Picogreen é uma técnica fácil e rápida para detectar uma quantidade mínima de dsDNA. dsDNA são vírus que possuem material genético constituído por DNA fita dupla. Portanto, o DNA no meio foi medido em células MCFT após o tratamento com proteína A13-2 parasporal com ensaio de Picogreen. O resultado para a célula MCFT tratadas com proteínas parasporal A13-2 mostraram que o incremento de DNA de fita dupla dsDNA no meio é dependente da concentração da proteína, como foi mostrado na figura 4E. A liberação de fragmentos de dsDNA foi significativamente a 8 e 12 microgramas por ml. As células MCFT foram danificadas, provavelmente devido a uma apoptose e células necróticas, como foi mostrado na figura 4E. Embora as células PBMC, esse dano não foi observado, como foi mostrado na figura 4F. Atualmente, não há dados disponíveis na literatura sobre os níveis de RCO e NO, que seria óxido nítrico, ou mesmo sobre a concentração de dsDNA, fragmentado em culturas tratadas com parasporina. No entanto, o que está claro é que há um dano específico da membrana induzido pela proteína parasporal A13-2 nas células do câncer de mama, onde a formação de poros na membrana pode estar relacionada. Mudança morfológica e mecanismo de morte celular induzida pela proteína parasporal A13-2. O teste realizado de MTT mostra que A13-2 promove a morte celular, e os resultados de NO e ROS mostraram que essa proteína não desencadeia estresse oxidativo em MCFT, figura 4A a D. Além disso, o teste de Picogreen mostra dsDNA livre e fragmentado no meio associado à morte por necrose em 48 horas, relatado na figura 4E. Além disso, o teste de citometria indicou que às 48 horas com A13-2, a maioria das células estavam mortas por necrose. Mas, no entanto, há uma pequena porcentagem estava na apoptose tardia, sugerindo uma transição de apoptose tardia para necrose. Portanto, a parasporina A13-2 leva à morte das células MCF7 por apoptose e necrose tardia e não desencadeia mecanismos de sobrevivência. Conclusão. A principal desvantagem das terapias contra o câncer existente é que elas também são tóxicas para as células normais, gerando vários efeitos colaterais e deteriorando a qualidade de vida do paciente. A parasporina produzida pelas Bacillus thuringiensis A13-2 tem um efeito citotóxico nas células cancerígenas MCF7. Não possui atividade tóxica contra as células mononucleares de sangue periféricos, células não cancerosas. Ou seja, é específico para células cancerosas. Além disso, essa parasporina leva à morte celular por apoptose tardia sem desencadear estresse oxidativo. O objetivo fundamental do tratamento do câncer é identificar moléculas com alta capacidade de induzir a morte seletiva das células cancerosas, bloqueando qualquer chance de ativar os mecanismos de sobrevivência das células cancerosas. Nesse sentido, então, a apoptose tardia induzida pela proteína parasporal A13-2, em conjunto com a necrose, poderia ser o melhor mecanismo de morte, já que ambos os mecanismos são irreversíveis para a célula. Foi relatado que as células cancerosas podem desenvolver progressivamente resistência adquirida à morte celular por apoptose. Assim, com a proteína parasporal A13-2, a morte celular ocorre rapidamente sem permitir o desencadeamento dos mecanismos de sobrevivência. A produção em larga escala de beta-tirosinienses está bem estabelecida, assim como a extração de suas proteínas cristalinas. Portanto, sua produção pela indústria farmacêutica é plausível e perfeitamente executável. Porém, mais estudos sobre o mecanismo de morte celular e efeitos in vivo dessas proteínas ainda precisam ser feitos. Além disso, quanto à elucidação da estrutura proteica, as vias de sua toxicidade e não toxicidade para as células normais pode levar, no futuro, ao desenho do fármaco. E é assim que eu termino meu seminário. Obrigado a todos que estão visualizando esse vídeo. Um ótimo dia.